A mensagem é meritória e, por isso, ganhou dessa casa uma atenção especial. Tanto foi especial que a matéria foi lida ontem, já entrou no regime de urgência hoje, foi aprovado, e teve uma sessão encerrada, a sessão normal, a fim de que fosse convocada a extraordinária para apreciar essa matéria. Por esforço do nosso presidente, Teodorico Ferraz, que recebeu um grupo de pessoas ligadas ao setor e se dedicou e se comprometeu ainda hoje a aprovar, junto com os senhores deputados, e encaminhar essa matéria para o governo do Estado para que ela possa amanhã estar publicada. Eu gostaria de fazer a informação, mas ainda me falta o dado concreto, mas gostaria que o líder do governo averiguasse a possibilidade, ou vice-líder, de acolher uma emenda, aliás, duas, em face do tempo em que os nossos comerciantes ficaram restritos à alíquota de 17%, e isso deu um ganho muito grande para os concorrentes do Espírito Santo em volta, os estados de Minas e Bahia. Eu creio que, em face desse período de prejuízo do comércio do Espírito Santo, seria bom que o líder pudesse acolher uma emenda em que baixasse de 17% para 10%. Porque o governo baixa para 12%. Lógico que está bom demais, 5% de diferença. Mas o nosso setor ficou defasado nesse período em que teve quase toda a sua demanda de freguesia transferida para Minas e Bahia. Então, eu acho que se os outros estados baixaram a alíquota durante um período grande e foram beneficiários de várias vendas e de emplacamento, seria justo que o Espírito Santo agora baixasse, mesmo que fosse por um ano só ou por 2 anos, essa alíquota de 17% para 10%. Primeiro, para viabilizar a compensação de prejuízo que as empresas tomaram. E segundo, que isso ia fazer a retomada das motos que foram vendidas e emplacadas nos estados vizinhos, voltasse para o Espírito Santo e aí gerasse mais imposto. E a segunda proposta de emenda que eu gostaria de fazer ao líder e ao relator, o deputado Marcelo Santos, é que as chamadas cinquentinha, que agora o Código Nacional de Trânsito, a Lei de Trânsito, está punindo e obrigando pessoas a ter carteira de motorista para dirigir uma moto cinquentinha, que até com tapa você tira ela do chão, pudéssemos colocar essa alíquota em 5%, porque não tem sentido a pessoa comprar uma cinquentinha para trabalhar, para buscar verdura na feira, e pagar 17%, 12% de imposto. Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao líder do governo e ao relator da Comissão de Justiça, que pudesse averiguar a possibilidade de acolher essas duas emendas, porque elas iam beneficiar 2 segmentos que estão necessitando desse tipo de apoio, já que nós consideramos importante essa mudança igualando. Mas é em face de que Minas e a Bahia tiveram um lucro muito grande em estar abaixo da alíquota do Espírito Santo. E esse período em que eles funcionaram com a alíquota menor, eles tiraram centenas de milhares de motos do Espírito Santo, tanto na compra como no emplacamento. E se nós praticássemos uma tarifa aqui de 12%, 2% abaixo dos estados vizinhos, nós íamos ter, num período de 1 ano, a recomposição desses veículos para o Espírito Santo, e com certeza ia aumentar a arrecadação do Espírito Santo. E com relação às chamadas cinquentinha, eu acho que 5% é muito bom, já que eles vão ter que pagar quase R$500 de emplacamento e de serviços que eles terão, que vão ser taxados a partir de agora. Então, essas duas propostas de emenda que eu faço ao relator, e gostaria que ele desligasse o telefone e desse atenção às minhas emendas para que ele pudesse avaliar. Eu quero até transformar essa emenda em emenda de alguém que tem esse crédito aí para poder aprovar. O que eu estou levantando é uma questão
que vem beneficiar o próprio Estado. Porque quando o Espírito Santo praticou 17%, no período, e eu pedi até uma ajuda aqui ao Casagrande, mas não foi possível levantar o período, mas o período em que essa emenda, que essa lei ficou 17%, o Espírito Santo levou um prejuízo enorme. Sofreu um baque na arrecadação e sofreu, inclusive, um prejuízo para os comerciantes e revendedores de moto. Qual é a oportunidade, deputado Luiz Durão, agora nesse momento? Nós baixarmos a alíquota, ao invés de 12 para 10, para praticar o mesmo que os estados vizinhos praticaram contra nós. Porque quando nós estávamos em 17, eles baixaram para 12. Então, entre aspas, eles roubaram uma grande clientela do Espírito Santo, uma grande arrecadação. A nossa observação seria, se nós fizéssemos, mesmo que fosse por um ano só, a alíquota de 10, nós íamos retomar todos aqueles que são moradores do Espírito Santo e que estão com essas motos emplacadas fora, e mesmo aqueles que estavam saindo para comprar, pudessem recompensar o Espírito Santo. Quer dizer, não aceitar essa emenda é estar contra o Espírito Santo e a favor dos estados vizinhos. Então, essa que é a nossa proposta e que eu não entendo por que a comissão não pode acolher, já que ela é benéfica aos cofres do Estado e ela é benéfica à população do Espírito Santo.